6 meses de Switch 2 no mercado, milhares de reais investidos. E a verdade é que ninguém está falando. A maioria dos jogos exclusivos do Switch 2 podem ser jogados em outras plataformas com gráficos e performance melhores. Então a pergunta é, ainda vale a pena fazer o upgrade? Eu gastei meu dinheiro, joguei por 6 meses e hoje eu vou te dar a resposta honesta que você precisa ouvir antes de gastar o seu dinheiro. Então fala rapaziada, aqui é o Tony, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Get Start Games Brasil. Faz 6 meses que o Switch 2 chegou no mercado e hoje eu vou te mostrar os prós e contras reais desse console depois de meio ano de uso. Eu comprei ele no lançamento, será que eu tô arrependido? Bom, vamos começar pelo que realmente mudou no hardware. O Switch 2 tem um processador mais potente, tela de 1080p e promessas de melhor performance. Mas na prática, o que isso significa? Jogos do Switch 1 rodando no Switch 2 realmente ficam melhores. Fortnite roda mais fluido, Red Dead Redemption tem frame rate mais estável, Tomb Raider tem gráficos superiores, mas, e aqui vem o primeiro ponto crítico, a maioria desses jogos você pode jogar no PlayStation, no Xbox ou no PC com gráficos muito superiores e performance muito melhor. Então aí vem a primeira pergunta, você quer pagar mais caro por versões inferiores só para jogar portátil? Agora vamos falar da bateria. E aqui a coisa complica, hein? O Switch 2 tem a bateria pior que o Switch OLED. Beleza, tem hardware melhor, requer mais bateria. Mas jogos pesados, tipo Cyberpunk 2077, duram entre 2 e 3 horas, enquanto jogos mais leves podem chegar até 6 horas. Se você tem um Switch OLED e joga muito portátil, isso é um downgrade. A tela tem uma resolução melhor, de 1080p no modo portátil, se comparado ao OLED que é de 720p e tem cores melhores. Mas a tela é de LCD e não de OLED, então se você vem do Switch OLED, a tela do Switch 2 vai parecer um passo atrás em qualidade de imagem, mesmo tendo uma resolução maior. A ergonomia melhorou, os Joy-Cons são maiores, mais confortáveis, mas ainda não são perfeitos. Você provavelmente vai querer comprar um Pro Controller, que é muito melhor de jogar do que os Joy-Cons. E aí começa a subir a conta. Console mais acessórios, o investimento aumenta. Agora vamos para o ponto que eu acho mais crítico, que são os jogos. Depois de 6 meses, quantos jogos realmente exclusivos o Switch 2 tem? Pouquíssimos. Mario Kart World é mais expandido, é bom, mas não muda muito em relação aos outros jogos da franquia. Então eu não considero como sendo um divisor de águas. Jogos como Metroid Prime 4, que acabou de sair, Pokémon Legends ZA, que na minha sincera opinião poderiam ser exclusivos, também possuem a sua versão do Switch 1. Então resumindo, a maioria são jogos do Switch 1 rodando melhor ou jogos multiplataforma que você pode jogar em outros lugares. E aqui vem o que realmente está me incomodando depois de 6 meses. Cadê o novo jogo de plataforma do Mario? Cadê um novo Zelda? 6 meses de console e a Nintendo ainda não anunciou um novo jogo de plataforma do Mario, não tem um novo Zelda no horizonte. Esses jogos são a cara dos consoles da Nintendo. Posso estar errado, mas puxando pela memória, eu não me lembro de nenhum console da Nintendo que, mesmo não tendo um jogo do Mario no seu lançamento, não tivesse pelo menos um confirmado. A gente não tem nada em vista para o Switch 2 até agora. A Nintendo pode estar querendo guardar segredo? Pode. Mas sinceramente, se for isso, eu acho que é uma jogada de marketing bem porca, já que esse tipo de jogo deixa a gente no hype e já querendo garantir o console para jogar no lançamento. Porque vamos ser honestos, a gente compra Nintendo pelos exclusivos da Nintendo. Concorda comigo? Porque se você vai gastar milhares de reais num console novo, você quer saber que os grandes jogos estão vindo. E até agora, silêncio da Nintendo. Boca de siri total. Agora o lado bom do Switch 2 é a retrocompatibilidade. Se você tem uma biblioteca grande de jogos do Switch 1, eles rodam melhor no Switch 2, isso é fato. Mas se você não tem um Switch 1, você vai estar comprando jogos de gerações passadas para jogar num console novo. E aqui entra outro problema, o preço. Jogos melhorados do Switch 2 custam mais caro que os jogos do Switch 1. E jogos multiplataforma que estão no Switch 2 custam mais caro que no PlayStation, Xbox ou PC. Você está pagando um preço premium pela portabilidade. Então eu faço outra pergunta. Esse valor a mais vale a pena para você? Se você viaja muito e joga no modo portátil no avião, talvez valha.
Mas se você for do Rio de Janeiro como eu e for querer jogar no busão ou no metrô, tenho certeza que você vai perder o console antes de cair 5% da bateria. Mas se você joga principalmente em casa, conectado na TV, você por enquanto vai estar pagando mais por menos. Vamos falar de dinheiro, porque no final das contas é isso que importa, né? O Switch 2 custa, dependendo do local e se está em promoção, entre R$ 4.200 e R$ 4.800 o bundle com Mario Kart World. O Switch OLED custa aproximadamente entre R$ 2.200 e R$ 2.500, uma diferença de pelo menos R$ 2.000. Agora vamos fazer uma soma rapidinha, matemática básica. Console Switch 2, R$ 4.200. Pro Controller, R$ 700 nas Americanas. Cartão de memória Express de 256 GB, R$ 457 na Amazon, porque eu te garanto que os 256 GB internos vão preencher logo. 2 ou 3 jogos novos custando em torno de R$ 400 cada. Somando isso tudo, você vai estar gastando mais de R$ 6.500 para ter uma experiência completa. E aqui vem a pergunta que ninguém quer fazer. Com esse dinheiro, o que mais você poderia comprar? Um PlayStation 5? Um Xbox Series com assinatura do Game Pass? Um PC gamer legal? Um Steam Deck? Todas essas opções te dão acesso a jogos com melhor performance, melhores gráficos e bibliotecas maiores. Mas, e aqui é importante, nenhuma dessas opções te dá acesso aos jogos exclusivos da Nintendo. Então o Switch 2 não compete em performance, ele compete em exclusivos da Nintendo. E se você valoriza isso e está disposto a pagar, o Switch 2 pode valer a pena. Se você valoriza performance e biblioteca, existem opções melhores com certeza, pelo menos por enquanto. Então, na minha opinião, quem realmente deve fazer o upgrade do Switch 2? Vamos lá. Faça o upgrade se você não tem nenhum Switch e está querendo comprar um, porque nesse caso o Switch 2 é a melhor opção. Além de ter acesso a toda a biblioteca do Switch 1 com performance melhor, você ainda vai poder jogar os jogos novos. Se você joga muito portátil, se você passa horas jogando fora de casa, a portabilidade do Switch 2 até que compensa as limitações de hardware. Se você é fã de exclusivos da Nintendo, se você não vive sem Mario, Zelda, Pokémon e outros exclusivos, você vai precisar do Switch 2 eventualmente. Ou se você tem dinheiro sobrando e quer o melhor console da Nintendo na atualidade, e se o preço não é problema, o Switch 2 é com certeza melhor do que o Switch 1. Agora, eu aconselho a esperar ou não fazer o upgrade se você tem um Switch 1 ou um OLED e está satisfeito. De verdade, se seus jogos atuais rodam bem e você está feliz, não tem pressa. Ou se você joga principalmente em casa, na TV, nesse caso um PlayStation, um Xbox ou PC te dá muito mais pelo seu dinheiro. Ou se você quer uma biblioteca grande de exclusivos novos, porque depois de 6 meses ela ainda é bem pequena. Então, se você está esperando a Nintendo anunciar os próximos grandes jogos, espera pelo menos o anúncio de um novo Mario de plataforma, ou um novo Zelda, ou outros grandes lançamentos serem confirmados antes de investir. Claro, isso caso esses lançamentos também não tenham suas versões de Switch 1. Então, para resumir tudo, o Switch 2 após 6 meses é um console sólido, mas não é revolucionário. O hardware melhorou, mas não compete com outras plataformas em performance. A biblioteca está crescendo, mas ainda depende muito de jogos do Switch 1 e multiplataformas, que nesse caso rodam melhor em outros consoles. E os grandes exclusivos que definem uma geração Nintendo ainda nem deram as caras. Cara, a verdade é que o preço é alto e você precisa estar certo de que a portabilidade e os exclusivos da Nintendo valem o investimento. Agora, em relação à pergunta lá da frente, eu tô arrependido? Bom, para mim, eu não estou arrependido de ter comprado o console no lançamento, mas eu estou bem decepcionado com os jogos disponíveis até agora. Não que sejam ruins, mas a grande maioria são jogos que já são antigos em outras plataformas, tipo Star Wars Outlaws, que é de 2024, e Assassin's Creed Shadows, que saiu em março desse ano, por exemplo. Bom, mas o intuito desse vídeo não é descer o pau na Nintendo, cara. É realmente fazer você pensar se vale a pena você gastar essa grana agora, ou se vale a pena esperar ou comprar até uma outra plataforma. Mas eu quero saber de você, já fez o upgrade para o Switch 2? Tá pensando em fazer? Ou vai esperar a Nintendo anunciar os próximos grandes jogos? Conta aqui nos comentários, eu leio todos e respondo o máximo que eu consigo. E se você quiser saber quais são os 5 jogos que eu realmente estou a fim de jogar no Switch 2, clica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Então, muito obrigado por assistir até o final, fiquem com Deus
e nos vemos no próximo vídeo. Fui!